Você ouve agora Amor de Pet. Tudo o que você precisa saber do seu pet agora. Bem-vindos, tutores de pet, ao nosso canal de podcast Amor de Pet. O câncer é uma doença que aflige não só os seres humanos, mas os animais de estimação também. O mês de outubro foi escolhido como mês dedicado à conscientização e à prevenção ao câncer de mama. Confesso que eu nunca imaginei que a doença pudesse se desenvolver em nossos amigos de quatro patas e fiquei admirada com a incidência. O médico veterinário Guilherme Tamaki bateu um papo com a gente e esclareceu algumas dúvidas a respeito disso. Amor de Pet, o podcast do clube. Entrevista. Olha, Noemi, infelizmente é bem comum, tá? O câncer de mama, tanto nas gatas quanto nas cadelas, né? Se a gente for pegar aí em relação à parte de estatística, o câncer de mama, né? Os tumores de mama nas cadelas representa a maior incidência, né? Então, a maior parte, os tumores mais comuns na cachorra são os tumores de mama, e já nas gatas é um pouco menor. Já significa aí mais ou menos a terceira maior incidência aí dos tumores, tá? Mas é muito mais comum do que a gente imagina e pouca gente sabe, né? Pois é, doutor, eu, por exemplo, não tinha esse conhecimento, não, que os animais de estimação também passavam pelo câncer de mama. E isso você disse que é comum? Machos e fêmeas, doutor? A gente pode falar que, em grande parte, as fêmeas, tá bom? O macho é muito raro de acometer, eu, pelo menos, nunca peguei. Então, a gente foca bastante mais nessa parte das fêmeas, porque a principal causa são os hormônios. Então, os hormônios, o estrógeno, principalmente, ele entra como grande vilão, que é muito mais importante na fêmea, né? Em quantidade, do que no macho. E mesmo castrados, os animais, no caso aí as fêmeas, elas correm o risco de serem acometidas pelo câncer de mama? Como a gente identifica, doutor? Bom, como a gente já falou, né, a principal causa são os hormônios. Então, mesmo a fêmea castrada, ela pode desenvolver. O que acontece? Uma das formas da prevenção do câncer de mama é a castração. Geralmente, atualmente, de acordo com o novo consenso, é que a gente faça a castração aí, que a cachorra, a cadela tenha o primeiro cio, né? E a gente castre antes do segundo cio. Com isso, castrando antes do segundo cio, a gente consegue reduzir a possibilidade de desenvolver um câncer de mama futuramente em cerca de 90% mais ou menos. Mas mesmo assim ainda tem esses 10% que mesmo castrado ela pode desenvolver. Claro que a chance é muito maior, por exemplo, uma cachorra, uma gata de meia idade, 5 anos, não castrada, a chance dela desenvolver um câncer de mama é muito maior naquela que já foi castrada um pouco mais cedo, um pouco mais precoce. Geralmente, né, os tumores de mama, eles são como se fosse um caroço, né, ali no tecido mamário, então na barriga. As cadelas e as gatas, elas têm desde o tórax, né, lá em cima, na parte de baixo do corpo. Então, desde o tórax ali até a região ali da virilha, né? Então, dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, a gente tem um tecido mamário. Então, geralmente, o câncer de mama, ele se desenvolve através... geralmente, o tutor percebe, é o primeiro a perceber. Então, ele vai perceber um carocinho ali na mama. Geralmente, ele é bem duro, bem firme. Tem de tamanhos variados, então... Começa desde tamanho ali de uma azeitona, e aí tende, conforme o tempo, né, ele evoluindo e crescendo. Geralmente eles são um pouco dolorosos, eles podem ulcerar, né, criar um machucado, que pode ter uma secreção ou não ali. Então varia, os principais sintomas são um aumento de volume, né, um caroço ali no tecido da mama, e geralmente ele é bem firme e bem duro, e conforme o tempo ele vai crescendo e vai aumentando de tamanho. E os riscos, doutor? É igual o risco num animal como é para um ser humano o câncer de mama? Sim, é bem parecido. Então, qual que é o principal risco?
A maioria dos tecidos, dos tumores de mama, eles são malignos. Isso não quer dizer necessariamente que o animal ele está comprometido, que a vida dele está comprometida, que é tudo perdido. Não, muito pelo contrário. Sabendo disso que a maioria dos tumores eles são malignos, a gente consegue dizer aí que a gravidade vai depender muito de qual tipo do tumor, né? Então, existem vários tumores malignos com diferentes graus de malignidade. E o principal risco que a gente pensa quando a gente fala de qualquer tumor, né? Principalmente de mama, a gente pensa em metástase, que é quando um tumor sai ali de algum lugar, de algum órgão, né? Então, ali da mama, e ele se instala em outros órgãos. Então, principalmente linfonodos, pulmão, que é o pulmão principalmente, que é o principal órgão. Então, esse seria o principal risco, então, de aparecerem tumores em outros locais que não só ali na mama, né? Além disso, conforme o tumor ali da mama vai crescendo, ele começa a ficar dolorido, ele pode causar anemia, dor, inflamação, às vezes fica machucada, infecciona também. Mas eu diria que eu acho que o principal risco é esse risco de metástase. Ô, doutor, eu vou falar com você sobre o tratamento, que eu tenho uma curiosidade e acredito que as pessoas que estão acompanhando a gente também possam ter essa curiosidade. Mas eu queria, antes, até alertar, então, e com o seu aval aí, é que a orientação que a gente pode dar para quem tem, então, um pet em casa é fazer esse cuidado, né? Às vezes a gente brinca lá com o nosso cachorrinho ou com o nosso gatinho, com a nossa gatinha, a nossa cachorrinha, fazendo cócegas ali na barriga, coçando a barriguinha. Esse momento de brincadeira é um momento que a gente pode perceber se está tudo bem, ou se a gente precisa ficar atento, levar ao veterinário por algum motivo. Estaria incluso aí, né, esse olhar para detectar se tem algum problema na mama da fêmea, principalmente. Sim, exatamente. É bem parecido como o da mulher, né, que tem ali o exame da palpação das mamas frequentemente. Eu acho que a gente pode se estender isso também, levar para as cachorras e para as gatas, né? Então, momento de brincadeira ali no dia a dia, fazer a palpação da mama, que a gente consegue saber o que é normal, saber o que é diferente, né? E é muito simples a gente perceber, a gente vai perceber um caroço bem duro. E isso acontece muito, né? Porque a maioria, quando chega para mim na clínica, os tutores já chegam falando isso, percebi um caroço. Então, o diagnóstico até que é simples. É bom sempre, né? Diariamente a gente faz carinho, né, nelas, mas mensalmente a gente pegar, palpar, apertar com mais forcinha ali nas mamas pra gente perceber se pode ter ou não um caroço. Então, vale sim que nem na mulher, né, que faz o exame, a gente fazer também nas cadelas e nas gatas. O fato de uma fêmea ter uma gravidez psicológica, isso pode ser um problema para o câncer de mama? Muitas, eu não diria que a maioria, mas muitas cadelas que elas têm, né, essa gravidez psicológica, elas podem desenvolver tumor de mama. Não existe um consenso, não se sabe exatamente, mas é um risco, tá? Mas o risco maior toda cadela que ela tem, desenvolve essa gravidez psicológica, né, ou a gata, ela, na maioria das vezes, talvez 100%, elas não são castradas, né? Então, eu diria que talvez o maior risco ainda seria ela não ser castrada e não pela gravidez psicológica. Mas eu diria que talvez metade das cachorras que elas possuem essa gravidez psicológica, elas podem desenvolver um tumor de mama. Mas não é obrigatoriamente dessa forma. Mas existe um fator de risco. Como que é o tratamento, doutor? Detectou que tem um tumor na mama da fêmea, né? Da pet fêmea, do animalzinho de estimação. É cirurgia? É quimioterapia? Como que é? Existe um tratamento que é só com remédio? Explica pra gente como que funciona o tratamento quando é detectado um câncer de mama no animal. Bom, a partir do momento, né, que a gente percebe que tem ali um tumor na mama, primeira coisa que a gente precisa fazer é
fazer uma bateria de exames para tentar identificar se esse animal ele pode ter tumores em outros lugares, né? Metástase no pulmão, no fígado, ou ter outros tipos de tumores em outros lugares. Além disso, saber a condição geral do animal, né? Ver se pode ter uma anemia, se os rins estão funcionando, se o fígado está funcionando, se tem outras doenças associadas. A partir disso, o principal tratamento, assim, a priori, é a gente fazer um tratamento cirúrgico. Aí o tratamento cirúrgico vai depender de cada animal, né? A gente geralmente faz a cirurgia, a mastectomia, né? Que é a retirada aí da cadeia mamária. E aí, se a cadela ou a gata não for castrada, nesse momento a gente já faz a castração. Quando a gente faz a retirada dessa cirurgia do tumor de mama, a gente manda para análise, né? Para um exame chamado histopatológico. E aí esse exame vai falar pra gente qual que é o nome e o sobrenome desse tumor, se ele é maligno, se ele é benigno, se ele for maligno, né? Eu disse anteriormente que a maioria são malignos, mas aí ele vai dar um grau pra gente, esse exame, da malignidade, né? Se tá um grau baixo, se tá um alto grau, se tem invasão em outros tecidos. E aí, a partir desse exame, a gente vai definir o próximo tratamento. Então, existem alguns tumores que eles são malignos e são bem agressivos. Então, nesse momento, a gente define se ele tem condições e se ele tem necessidade também de ser submetido a uma quimioterapia. Porém, tem alguns pacientes que a gente faz a cirurgia, a gente manda para esse exame e aí aparece lá, o tumor ele é maligno, mas está num baixo grau, é um tumor que a gente sabe que tem um baixo risco aí, naquele momento que a gente fez a cirurgia, de dar metástase, de ir para outros órgãos, ou de voltar. Então, às vezes, a gente acaba fazendo só um acompanhamento. Então, a cada 2, 3 meses, a paciente ela vem em consulta, a gente vai avaliando, vai fazendo exames de acompanhamento para ver se não vai aparecendo, se não volta ou se vai aparecendo tumores em outros lugares. Tá? Mas assim, quanto antes a gente identificar o tumor de mama e quanto antes a gente fazer a cirurgia, menores são as chances do animal ser submetido a alguma quimioterapia ou até mesmo de chances de metástase. Quanto antes, o tempo é nosso amigo, então quanto antes a gente agir, melhor para os animais. Efeito colateral, mas antes do efeito colateral, né, porque se ele for submetido a uma quimioterapia, eu gostaria de saber isso, porque o tutor deve ficar preocupado. Mas antes, você disse que quando se detecta o tumor, vocês fazem os exames para ver como que está essa situação. No caso quando acontece no animal de estimação, a gente não faz aquele procedimento da biópsia, já faz a cirurgia de imediato. Isso, não, a gente opta por fazer a cirurgia direto, e aí a biópsia, na verdade, a gente faz depois, né, que é esse histopatológico, esse exame. A gente, especificamente pro tumor de mama, a gente acaba optando por primeiro pela cirurgia, e aí depois que a gente faz essa biópsia. O efeito colateral de uma quimioterapia, se o pet precisa passar pela quimioterapia, cai pelo, ele fica letárgico, como que é? Os principais sintomas, assim, o paciente está fazendo quimioterapia, o que eu mais observo são algumas alterações, assim, de vômito, de diarreia, o animal ele fica mais enjoado para comer, então tem essa dificuldade. Pode ter um emagrecimento por conta disso. Em relação ao pelo, é um pouco menos frequente. Eu não vejo muito isso, tá bom? Queda de pelo que nem a gente vê mais frequente no humano. Então é muito mais comum o animal ele vomitar, ter essa diarreia, ter essa fraqueza. Às vezes pode causar também uma anemia. Eu vejo mais isso. Mas o que eu vejo também é que não tem um fator psicológico tão grande que nem tem nos humanos, né? Então a gente fica muito psicologicamente muito abalado também, né? Então os animais eles não têm isso, né? Eu vejo frequentemente pacientes fazendo quimioterapia e eles estão bem, estão andando, estão abanando o rabo. Então eu acho que essa questão psicológica que não surte tanto efeito neles, eu acho que é muito importante na recuperação deles. Ou seja, então é diferente, né?
Mas o que você está dizendo aí é que existe, então, mesmo após a quimioterapia, existe a possibilidade dele ter uma recuperação e uma qualidade de vida, né, doutor? E o importante, acima de tudo, é ter essa prevenção, é esse olhar do tutor em cima, verificando se está tudo bem, que isso também já ajuda bastante no tratamento precoce, né? Exatamente. Aquilo, quando a gente fala do tratamento do câncer de mama, a gente fala, por exemplo, tem uma quantidade menor, né, de tumores benignos, mas muitos tumores, até mesmo malignos, às vezes o tratamento acaba ali na cirurgia. E aí a gente só vai fazendo o acompanhamento. Então a gente tá falando de cura, a gente tá falando de qualidade de vida, para o animal ter uma vida saudável. Então eu acho que vale muito a pena, né? Existem muitos mitos em relação à parte do câncer de mama, sobre a parte de quimioterapia também, e muita coisa que eu ouço também falar dos tutores, que eles falam muito pra mim: ah, mas e a idade? Não é muito velhinho, não é muito arriscado? O que eu costumo falar é que a idade não é um fator, nesse caso, tão importante. Então o que a gente tem que fazer os exames, ver como o animal tá no estado geral, se tem alguma outra doença associada. Mas se a gente for ver, a maioria dos cânceres de mama, né, são pacientes de meia idade a idosos. Então, a grande casuística são pacientes idosos. Então, idade não é um fator, eu acho que a gente consegue tratar, eles ficam bem. Eu acho que vale muito a pena a gente propor essa qualidade de vida para eles, que eles merecem. Portanto, agora com o Outubro Rosa, fique atento à sua saúde e à saúde do seu amigo de estimação para oferecer a qualidade de vida necessária para que ele possa viver por muitos anos. Assim como nos humanos, o câncer de mama é uma doença que precisa de cuidados e, principalmente, de um diagnóstico precoce para tratar o problema o quanto antes. Neste Outubro Rosa, não abandone a importância do autocuidado e fique atento à saúde do seu pet. Se você é novo por aqui, aproveite para conhecer nossa seção dentro do portal campinas.com.br. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Amor de Pet. As melhores dicas do universo pet. Curiosidades, cuidados especiais e muita informação. Amor de Pet, o podcast do clube.